Então, pessoal, nós voltamos, né? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, faremos a nossa última aula semanal, né? Dando continuidade ao nosso trabalho, nós já falamos sobre a atmosfera, camadas da atmosfera, gases que formam a atmosfera. Falamos também sobre a pressão atmosférica e várias propriedades do ar. Agora nós vamos focar na biosfera. Sequência ao nosso livro, da página 75 à página 80. Vamos lá? Vocês lembram a que se refere a biosfera? Hum? A biosfera é a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida, não é? Que regiões são essas? Florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, entre outras. Observe aí a figura abaixo. Veja que o norte, né, da América do Sul há uma região esverdeada, que é a floresta amazônica. Norte da América do Sul, é aqui. A região amarelada, no norte da África, olha aqui, corresponde ao Saara, que é o maior deserto do mundo. Já a parte azul representa os oceanos, mares e lagos. As regiões representadas em branco são cobertas com ou formadas por gelo. Então, gelo aqui na parte de cima e gelo na parte de baixo. São os polos, né? Polo norte, polo sul. Agora vamos falar de ecologia. Pense nas plantas e nos animais que você encontra em seu dia a dia. Como esses seres se relacionam entre eles e com o ambiente em que vivem? Reflita também sobre o clima no local em que você vive. Há muitas chuvas fortes ou longos períodos de seca? Vamos pensar aqui na nossa região, como é. No Brasil, observamos regiões que apresentam plantas, animais e climas típicos. Você já deve ter ouvido falar na Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal Mato-Grossense e da Floresta Amazônica. Você sabe me dizer qual desses biomas estão aqui presentes, né? Está aqui presente na nossa região? Hum? Vamos dar um exemplo de animal típico de uma dessas regiões? O muriqui é o maior macaco das Américas. Ele é encontrado na Mata Atlântica, um dos ambientes com maior variedade de espécies do planeta. Essa floresta ocorre principalmente em partes próximas ao litoral do Brasil. Então, é mais ou menos na nossa região, não é? Embora já tenha sido devastada em sua grande parte, mas é a área da Mata Atlântica, a nossa região, a área de transição. O muriqui vive em bandos de cerca de 20 indivíduos, alimentando-se de folhas de plantas encontradas nesse ambiente. Esse animal está ameaçado de extinção em razão da caça e da destruição das matas. Olha aí o macaquinho. As relações que os seres vivos mantêm entre si com o meio ambiente que habitam são estudadas por uma ciência chamada ecologia. Então, o que é a ecologia? É a ciência, né, que estuda as relações entre os seres vivos, né, e o ambiente. E ela pode, no caso dos muriquis, pode estudar, entre outras coisas, as relações que um bando de muriquis tem com os outros seres da floresta, como a extinção dos muriquis afetaria os outros seres do ambiente, a influência do clima sobre esses animais. Costuma-se dizer em ecologia que todas as partes se relacionam. Isso significa que todos os seres vivos estabelecem relações entre si e com os recursos do ambiente, como água, ar e solo. Você consegue imaginar a importância de compreender essas relações? As informações obtidas por meio dos estudos em ecologia nos ajudam a melhorar nossa relação com o ambiente. Entendendo como o ambiente funciona, podemos diminuir o impacto das ações humanas nos demais seres vivos. Além disso, todas as ações que protegem o ambiente protegem também nossa saúde e das gerações futuras. Vamos conhecer alguns termos usados em ecologia e entender por que eles são importantes para explicar o que acontece com os seres vivos e o ambiente. O primeiro termo apresentado é a espécie. O que é espécie?
A que eu me refiro quando eu falo de espécie? Vamos entender. As pessoas geralmente se encantam com os filhotes de animais, como gatos e cães. Os filhotes de gatos, por exemplo, nascem do cruzamento entre dois gatos adultos. Então, veja aí na figura abaixo, a gatinha, né, com seus filhotinhos aí mamando. Se chegarem à vida adulta, é muito provável que esses filhotes sejam férteis. E o que é isso, férteis? Que consigam acasalar, gerando outros filhotes. Esse ciclo nos mostra que os gatos domésticos são todos da mesma espécie. Então, gatos gerando gatos. As onças pintadas são outro exemplo de espécie de animal. Elas podem cruzar entre si e gerar filhotes férteis. Embora gatos e onças tenham muitas semelhanças, eles pertencem a espécies diferentes e não podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Uma espécie, portanto, é um conjunto de indivíduos na natureza que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Cada espécie recebe um nome científico, que é composto de duas palavras em latim, ou latinizada, isto é, dá-se um formato em latim a uma palavra que não é latina. O nome científico deve ser escrito sempre em itálico. Quando não for possível escrito em itálico, as palavras devem ser sublinhadas. A primeira palavra é escrita sempre com a letra inicial maiúscula, já a segunda inicia-se com com letra minúscula. O nome científico da onça pintada, por exemplo, pode ser escrito de duas formas. Olha aqui, Panthera onca ou Panthera onca, aqui no caso em itálico e aqui sublinhado. Sublinhado quando escrito à mão. O nome da espécie humana pode ser escrito Homo sapiens, em itálico, que é essa letrinha assim meio tortinha, né, de ladinho, ou quando escrito à mão, Homo sapiens, sublinhado. Vamos estudar mais sobre os seres vivos e os ecossistemas no 7º ano. É só a introdução, tá ok? Outra palavra aí, que se trata, né, da biosfera, os termos utilizados em ecologia. Nós vimos espécie, agora vamos falar de habitat e nicho. São duas definições diferentes, né? Para habitat e nicho. O lugar em que uma espécie vive chama-se habitat. Por exemplo, o macaquinho que a gente falou agora, ele vive na Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é o habitat dele. Já o conjunto de relações que a espécie mantém com outras espécies e com o ambiente físico recebe o nome de nicho ecológico, ou simplesmente nicho. Então, a gente citou lá no texto de que ele se alimenta, né, de frutinhas. Então, a alimentação dele vai corresponder ao nicho. Então, o lugar onde ele vive é habitat, e o que ele se alimenta, ou da maneira que ele se reproduz, como é que ele anda, em grupos, né? Todas essas informações correspondem ao nicho. Para conhecer o nicho de uma espécie, precisamos saber do que ela se alimenta, onde e em que hora do dia obtém esse alimento, onde se reproduz e se abriga, como se defende. Então, assim, tudo que é correspondente àquela espécie se trata de nicho, menos o lugar, menos o nome do lugar, né, onde ele vive, onde ele é encontrado. Isso corresponde ao habitat. O nicho é, de modo simplificado, o modo de vida de uma espécie na natureza. Por exemplo, a onça-pintada e a capivara podem ser encontradas no mesmo habitat, o Pantanal mato-grossense, localizado nos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o mesmo habitat, né, no Pantanal. Mas a onça-pintada é carnívora e a capivara é herbívora. Então, olha aí, se alimentam de formas diferentes. Portanto, o nicho dessas duas espécies é diferente. No caso de uma planta, o nicho inclui os nutrientes que ela retira do solo, a parte do solo a qual ela está fixada e de onde obtém esses nutrientes, as relações que ela estabelece com outras espécies e assim por diante. Perceba, então, que conhecer o nicho de uma espécie significa saber como ela utiliza os recursos do ambiente. Na imagem está aqui, né, a beleza da dona onça pintada. Muito linda, não é? E aqui, a capivara. Outro termo usado em ecologia é população e comunidade. Nós falamos, gente, de espécie, de habitat e nicho. Agora vamos falar de mais outros dois termos, população
comunidade. Indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada região formam uma população. Então, mesma espécie. Se nós falamos de onça pintada agora, um grupão lá de onças pintadas formam uma população. Quer dizer, um grupo, não precisa ser, não tem a quantidade, né? Exata. Por exemplo, todas as onças pintadas do Pantanal formam uma população. As capivaras que também vivem nesse ambiente fazem parte de outra população, pois são de outra espécie. Então, uma população de capivara, uma população de onça, uma população de outros animais ou de outros seres vivos que estiverem no mesmo ambiente. São todas populações diferentes. No Pantanal, portanto, há populações de capivaras, onças pintadas e várias outras espécies de animais, plantas, fungos, etc. Veja mais o exemplo aqui da população de borboletas. Então, são da mesma espécie. Todos os seres vivos de determinado lugar formam uma comunidade. Isso significa que todas as populações do Pantanal formam uma comunidade. Então, borboletas, onças pintadas e capivaras, todas elas vão fazer parte da comunidade, certo? De uma comunidade, elas formam uma comunidade. Então, vocês perceberam a diferença entre população e comunidade? População vai ser da mesma espécie. E comunidade vão ser várias espécies, né, que dividem aquele ambiente. Outros termos agora que são cadeia e teia alimentar. São nomes bem parecidos, né? Cadeia alimentar, teia alimentar, mas que têm suas diferenças. Os seres vivos de um ambiente se relacionam de várias formas. Uma delas é pela alimentação. Pense nos últimos alimentos que você consumiu. Talvez você tenha comido carne e ovos. E é bem provável que tenha comido frutas, verduras ou outros vegetais. Ao ingerir alimentos, você participa de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar pode ser representada por um esquema que mostra quem serve de alimento para quem. Então, o capim, ele serve de alimento para capivara. A capivara serve de alimento para onça pintada. É só um exemplo, tá bom? O exemplo acima mostra que o capim serve de alimento à capivara, que serve de alimento para a onça pintada. O capim e as demais plantas, assim como algas e algumas bactérias, absorvem a energia luminosa do sol e produzem açúcares e outras substâncias orgânicas por meio da fotossíntese. Vocês já ouviram falar de fotossíntese? Vamos lembrar, né? Você já deve ter ouvido alguma vez. Fotossíntese é um processo que é realizado pelas plantas, algumas algas e algumas bactérias. Elas utilizam a luz do sol, né? Utilizam a água, o gás carbônico e produzem o próprio alimento, que são esses açúcares, né? Que são substâncias orgânicas. Então, como elas produzem o próprio alimento, elas são chamadas de produtores, né? Esses organismos. As plantas, as algas e esse grupo de bactérias são chamados de produtores porque produzem o próprio alimento. Nós, assim, tanto para eles, né, no caso, eles são produtores, eles se mantêm sozinhos e servem de alimento para as outras espécies. Nós, assim como os outros animais e muitos outros seres vivos, não conseguimos utilizar diretamente a energia do sol para produzir alimento. Assim, obtemos essa energia de forma indireta por meio do consumo de outros organismos. É o que acabamos de falar aí a respeito das plantas. Os seres vivos que precisam ingerir outros para obter energia são chamados de consumidores. Então, as plantas nunca serão consumidoras, porque elas sempre produzem o próprio alimento, elas serão sempre produtoras. Aí, aquele ser vivo, né, aquele animal que vai se alimentar da planta, então ele vai ser consumidor. Aqueles que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários. Já os consumidores secundários ingerem os consumidores primários. Observe aqui o exemplo da onça e da capivara, né? A capivara se alimenta da planta, então ela é consumidor primário. A onça que se alimenta da capivara vai ser secundária, consumidor secundário. Veja na figura aí abaixo, né, uma cadeia alimentar em que há um produtor, que é o capim, o consumidor primário, o gafanhoto, né, que vai se alimentar do capim, o consumidor secundário, a rã, que vai se alimentar do gafanhoto, e o consumidor terciário, a serpente, que vai se alimentar da rã. Entenderam a lógica? Olha, todo aqui é consumidor. A planta é produtor. Agora, primário, secundário, terciário. Cada um na sua escala.
Continuando, os resíduos e as excretas e fezes, né, como excretas e fezes e outros restos de substâncias orgânicas, como animais e folhas mortos, sofrem a ação de organismos chamados decompositores. É outros seres, são outros seres que fazem parte da cadeia alimentar, os decompositores. Eles são representados por fungos e bactérias. Eles transformam a matéria orgânica em substâncias que são lançadas no ambiente e ficam novamente disponíveis para serem usados pelas plantas ou por outros seres produtores. Muitos animais têm uma alimentação variada. Algumas aves se alimentam de diferentes seres vivos. Elas comem tanto inseto quanto frutas, por exemplo, além de servirem de alimento para diversos outros. Como resultado, as diversas cadeias alimentares que existem no ambiente se cruzam e formam o que chamamos de teia alimentar. Então, quando elas se cruzam, quando elas se misturam, né, essas cadeias alimentares, são chamadas de teia alimentar. A eliminação de alguns organismos de uma teia alimentar acaba prejudicando outros seres vivos. O que você acha que poderia acontecer, por exemplo, se os pássaros, as aranhas e outros animais que comem insetos, se eles fossem eliminados? O que aconteceria? Será que seria igual ainda? Continuaria tudo igual? Não, não é? Então, ó, sem esses predadores, o número de insetos que se alimentam de plantas poderia aumentar muito. Quem que daria fim a esses insetos, né? Porque esses animais, à medida que se alimentam dos insetos, eles controlam a quantidade de insetos. Então, como resultado, muitas plantações poderiam desaparecer, pois seriam intensamente consumidas pelos insetos. Então, teria insetos demais. Vamos lá, gente. Outro termo utilizado é o ecossistema. Já ouviram falar de ecossistema? Um nome tão bonito, né? Ecossistema. Como vimos, todos os elementos da natureza estão, de certa forma, relacionados. Portanto, os seres vivos de um local não são afetados apenas por outros organismos que convivem com eles, mas também pelos componentes não vivos desse ambiente. Todos os seres vivos e os componentes não vivos de um ambiente, né? Água, minerais, solo, gases dissolvidos, luz, somados a todas as relações que existem entre esses elementos, formam ecossistemas. Então, o que é um ecossistema? É justamente a interação entre os seres vivos e os seres não vivos no ambiente. A Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense são exemplos de ecossistemas, mas também são exemplos de ecossistemas certos ambientes muito menores, né? Não quer dizer que seja algo grande, como uma poça de água na mata ou a água acumulada de uma planta. Veja aqui a figura ao lado, que é a bromélia. Suas folhas podem ter cerca de 1 metro de comprimento. É uma planta comum da Mata Atlântica. Na água se acumula entre suas folhas, vivem insetos e outros organismos pequenos que servem de alimento para animais maiores, como anfíbios. Então, olha aqui. Ao longo do estudo de ciências, né, e de geografia, você vai conhecer os grandes ecossistemas brasileiros, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense, a Caatinga, a Mata das Araucárias, o Cerrado, os Pampas, os Manguezais, as Matas do Cocais, entre outros. Então, são vários ecossistemas que são presentes no nosso Brasil. Vocês lembram que o Brasil é bem extenso, né? Bem gigante. Então, tem uma diversidade bem grande de ecossistemas. O conjunto de ecossistemas do planeta é conhecido como biosfera. Então, lembrando, biosfera é a parte do planeta que tem vida, não é? Que pode ser encontrada vida. Aqui partindo do menor para o maior, para atingir tudo. O A. Vamos ler aqui na legenda, gente. Nos detalhes, podemos observar um organismo, A, seu jacarezinho aí, uma população, B, vários, né? Vários representantes dele. Uma comunidade, aí não vai ter só o jacaré, vai ter aves, ó, né? A capivara. Um ecossistema, aí já vai ser eles todos interagindo no meio ambiente, né? Com a água, com o solo, com o ar, com a luz. E a letra E, que é a última, biosfera, é todo o planeta. Não é? Serão vários ecossistemas no nosso planeta. Certo, gente?
Vamos para a nossa atividade? Vamos lá. Vamos lá, nossa atividade. Temos da questão 9 até a questão 12, certo? Olha aí. Lembrando, nós vamos responder 9 e 10. 11 e 12 é com vocês, tá bom? Então, uma população pode ser formada por capivaras e onças pintadas? E uma comunidade? Esses dois seres vivos ocupam o mesmo nicho? Explique suas respostas. Então, vamos lá. Nós já vimos o que é uma população e o que é uma comunidade. Uma população pode ser formada por capivaras e onças pintadas? Sim ou não? Não, não é, gente. Para ter uma população tem que ser da mesma espécie, não é? E capivaras e onças pintadas são espécies diferentes. Então, não, tem que ser uma população de capivara, outra população de onças pintadas. Agora, aí a outra pergunta, e uma comunidade? Será que é possível? Sim, não é? Isso é possível. Se elas dividirem o mesmo espaço, não é? Elas estão formando já uma comunidade. Então, vai ser população de capivara, de onça pintada, do que tiver mais, elas formarão uma grande comunidade, né? De várias espécies diferentes. Esses dois seres vivos ocupam o mesmo nicho? E explique suas respostas. Nós já vimos lá que capivaras são herbívoras e onças pintadas são carnívoras. Então, elas possuem o mesmo nicho? Não. Elas possuem o mesmo habitat, porque elas vivem no mesmo ambiente. Porém, os nichos são diferentes. E o que é nicho mesmo, que eu não lembro mais? O nicho é tudo que se refere às interações, né, entre um animal e o outro, entre o meio ambiente, né, com as plantas, com tudo. É forma de se alimentar, é forma de se reproduzir, é como ela vive, se vive em bando, se vive solitária. Todas as informações, tudo que caracteriza aquele organismo, né, aquela espécie, faz parte do nicho. Já o habitat é somente referente ao lugar onde esse animal vive, não é? Então, nesse caso desses dois, eles não ocupam o mesmo nicho. Eles ocupam o mesmo habitat, mas o nicho não, são diferentes. Os nichos são diferentes. A questão 10. Considere a seguinte situação. Um pequeno tronco de árvore caído em uma floresta garante a sobrevivência de formigas, pequenas plantas e outros seres vivos. O tronco é iluminado por um pouco de luz. As chuvas e a própria umidade da floresta fornecem a energia, a água necessária aos organismos associados a ele. Nesse caso, o tronco poderia ser considerado um exemplo de ecossistema? Sim ou não, gente? O que é que vocês acham? Sim, não é? Porque nele existe, olha aqui que ele fala, formigas, pequenas plantas e outros seres vivos. Então, existe aí uma série de seres vivos que vivem nesse lugar. Ele recebe luz, né, chuvas e a própria umidade da floresta, olha aí, tem água necessária para que eles vivam. Então, para existir um ecossistema, basta que tenha seres vivos interagindo, né, os fatores que são chamados fatores bióticos, né, todos os seres vivos, com fatores abióticos, são aqueles que não são vivos e que são super importantes, né, água, ar, luz. Então, sim, a resposta é sim. Vamos lá. O tronco pode ser considerado um exemplo de ecossistema, porque nele se encontram seres vivos e fatores físicos. Muito bem. Questão 11 e 12 é com vocês. Gente, então nós encerramos aqui, né, nossa aula semanal, agora só na próxima semana. Fiquem com Deus, né? Tenham uma ótima semana e bons estudos.